De volta com o Educador em Entrevista. Converso hoje aqui no nosso programa com o professor Evandro Ribeiro. Evandro, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Muito boa tarde, Rodrigo, a todos os Luciano, Rodrigo está aqui do meu lado, todos os telespectadores do Educador, um prazer estar aqui falando com vocês sobre esses assuntos que o Luciano já mencionou. Mais uma vez, o Claretiano agradece pela oportunidade, pelo espaço aqui. Também aqui na companhia do professor Rodrigo Taverna, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores, telespectadoras da Educadora. Uma alegria muito grande estar aqui e compartilhar com vocês assuntos de interesse da população de Batatais e de todas as cidades circunvizinhas. Bom, estamos ainda nesse período, né? A gente passou aí por Enem, vestibulares, toda essa estrutura, SISU agora, e agora sim as pessoas começam, né, de fato a resolver aí o seu caminho universitário. Mas vai um tempo, né? Porque a gente acaba observando cada vez mais isso, né? Olha, passei em mais de uma, estou decidindo para onde eu vou, e as universidades acabam também ficando nessa observação, né, do fluxo dos alunos, com o perfil de cada uma aí, mas lembrando, acho que é exatamente isso, né? É uma decisão importante que tem que ser tomada com calma, porque já foi uma batalha para ser aprovado, e ainda mais agora no momento da escolha. Pois é, Luciano, é um momento, tivemos recentemente a divulgação do SISU, os estudantes tentando se organizar, verificar aquilo que condiz com a sua expectativa em relação à sua aprovação, e isso gera a necessidade de uma relação maior com esses estudantes. Muitos passam a procurar agora as instituições, alguns deles aguardando ainda o resultado do ProUni, que acaba acontecendo um pouco mais adiante, em meados do mês de final de fevereiro, começo de março, e é um período em que todos os calouros, todos os estudantes ficam um pouco ansiosos, e é importante essa abertura para a gente esclarecer esses pontos. E chegou uma novidade que também trouxe uma expectativa muito grande, no primeiro momento talvez não foi suficiente para atender a demanda, que é o pé de meia das licenciaturas, que é essa iniciativa nova do governo federal, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Muito bom. E de fato, né, quando a gente observa todas a estrutura de rede das possibilidades, a gente acaba também vendo uma questão que é cada vez mais pensada, que olha futuro, não é? O que essa profissão hoje oferece? Tem mercado, tem demanda, e quando a gente fala das licenciaturas hoje, não é à toa que o governo tem feito o programa, porque de fato tem uma carência desses profissionais no mercado, é uma vaga de trabalho que está aí disponível e que tem-se uma perspectiva de continuar por muito tempo com vagas. Sim. É uma questão importante, Luciano, nesse sentido. O Instituto Semesp, no ano de 2022, publicou uma pesquisa dizendo que em 2040 nós teremos no Brasil provavelmente um déficit de 235 mil professores. Então, a tendência é que com esse quadro a situação da educação brasileira se agrave consideravelmente, uma vez que hoje também os cursos de licenciatura não estão mais conseguindo captar com a mesma eficiência que captavam no passado. Isso no setor público e no setor privado. Então eu penso que essa iniciativa ela surge num primeiro momento no escopo das universidades públicas, mas há uma tendência de que também seja estendido para as instituições privadas. Exatamente. E é importante pensar nisso, né? Porque, de fato, quando se chega nesse momento de escolha, você está, de certa forma, pensando carreira futura, né? Você está pensando em todo esse trâmite, não só no período de se fazer o curso, não é? E a gente acaba vendo cada vez mais as pessoas tendo essa consciência e buscando algo que de fato lhe dê uma estabilidade de mercado, que se tenha uma garantia depois de ingressar no mercado de trabalho. Existem áreas que são mais sensíveis a esse aspecto temporal, por exemplo, a área das tecnologias. Você se depara durante a sua vida dentro do curso, que chega a ser de 2, 3, 4 anos, com uma mudança muito dinâmica do ponto de vista de novas tecnologias. Estamos falando aqui hoje de inteligência artificial, tivemos ontem o lançamento de uma nova iniciativa chinesa. Então é um processo muito dinâmico e a instituição tem que ter o cuidado de se atualizar dentro desse processo.
ao passo que outras áreas elas conseguem fluir dentro de um aspecto um pouco mais consolidado, exemplo da área da saúde. A área de formação de professores também, fruto desse avanço tecnológico, da incorporação dessas tecnologias dentro do processo de aprendizagem, tem passado por uma transformação muito significativa, muito expressiva. Cada vez mais a gente percebe iniciativas do poder público na educação básica, por exemplo, se apropriando de materiais didáticos, de ferramentas, de aplicativos, e essa discussão do uso ou não do celular dentro da escola também, mas isso acaba não interferindo muito no repertório do professor enquanto metodologias e estratégias, né? De fato, não é? Pensando aí nessas possibilidades que se tem hoje, tem o anúncio do governo aí fomentando a questão das licenciaturas, não é? E cada vez mais com pensamento no sentido de, olha, um auxílio para essa formação, uma bolsa depois que pode ser resgatada ao final do curso, tudo isso acaba sendo um incentivo como a gente já colocou aí, a perspectiva depois de um emprego. Sim. O programa Pé de Meia foi algo esperado com muita expectativa para nós, enquanto gestores, enquanto dirigentes, e também para a população de modo geral. Mas a forma com que ele foi consolidada acabou sendo muito cerceadora em alguns aspectos. Você precisa ter uma nota 650 no Enem, que é uma nota considerada alta, você só não entraria em medicina, direito e odontologia. A própria necessidade do Enem e outros aspectos ligados ao SISU, às instituições públicas, acabou limitando um pouco a participação no Pé de Meia. Com base nessa situação, nós tomamos uma decisão de tentar também, de alguma forma, contribuir para o incentivo à formação de professores. Então, aqueles que se interessarem pelos cursos de licenciatura, tanto os que acontecem no período noturno, quanto os cursos na EAD, na graduação à distância, nós estamos oferecendo um benefício de 40% de desconto no primeiro semestre, como uma forma também de aderir. Nós somos uma instituição preocupada também com a questão da formação dos professores, pelo nosso caráter filantrópico também. Então nós optamos também por aderir a esse programa, tendo em vista esse público que não faz o Enem, mas que se interessou num dado momento pelo Pé de Meia. Inclusive fui abordado por uma pessoa no último final de semana perguntando sobre as possibilidades, e ela não se encaixa dentro desse perfil. Por quê? É uma pessoa de 45 anos que já tem uma formação na área de licenciatura e está buscando uma segunda para ampliar a sua condição de atuação em sala de aula, e ela não se encaixa. Então é mais um caso que a instituição propõe para atender esse público. Quando, se pensa nessa demanda em especial de licenciaturas, Claretiano sempre teve esse perfil. A gente sempre fala aqui que quando a gente pega, por exemplo, a rede municipal, a gente tem um volume de profissionais que passaram pelo Claretiano absurdo. A gente não teria corpo docente hoje no município se a gente não tivesse o Claretiano. E isso se estende para a região também, com esse perfil forte de licenciaturas e mostrando justamente isso, a quantidade de profissionais formados e empregados. Sim. Nós fizemos um levantamento, e aí abrangendo um pouco mais o aspecto geográfico, nós tivemos ao longo dos 20 anos de educação à distância, em torno de 70 mil professores no Brasil que se formaram conosco. Então, assim, a população de Batatais, enquanto professores atuando no Brasil pela sua formação na EAD. E aqui em Batatais e na região, é muito comum encontrar pessoas. A educação física é muito forte, inclusive no próprio estado do Acre. Os primeiros educadores físicos do estado do Acre são formados em Batatais. Então tem essa cultura. E a região nossa também absorve muito bem, Luciano, os cursos na área da saúde, área de fisioterapia, enfermagem, nutrição, terapia ocupacional, biomedicina. A fisioterapia é um curso muito tradicional também, que já tem aí algumas décadas de existência, e tem também muitos profissionais que atuam nessas áreas aqui na nossa região. Perfeito. E de fato, a gente observa, tem essa consolidação, já tem esse padrão e esse perfil, como você coloca, 70 mil mais do que a população de Batatais, e cada vez mais a gente pensa também na questão da diversidade de cursos,
tanto no ensino à distância quanto no presencial, o volume disso aqui, Rio Claro, nos polos. Então, acaba sendo um fator de acesso à formação que, se a gente pensa, né, não se tinha essa possibilidade e hoje está acessível, cabe no bolso, não é? Então, o panorama mudou muito. Hoje nós temos muitas iniciativas por parte do poder público e também algumas iniciativas internas de concessão de bolsas de estudos. E o caso do ProUni, por exemplo, algumas vezes, algumas áreas, a gente não consegue atingir o número de bolsas que a instituição precisa conceder. E, então, assim, hoje a gente diz com muita naturalidade, assim, oportunidades existem e muitas. As pessoas precisam encontrar qual é o seu perfil dentro daquilo que lhe cabe em relação ao curso que ela escolhe, a unidade. Hoje, por exemplo, a medicina conta com iniciativas do poder público para concessão de bolsas, ou seja, é acessível, basta você se encaixar dentro das condições, obter as notas no Enem, por exemplo, quando exigido uma nota mínima, né? Por conta dessa expansão que existe dentro do ensino superior por parte, enfim, tanto das instituições públicas quanto das privadas. Uhum. E, Rodrigo, também a gente nota aí a possibilidade do aluno conhecer um pouco mais da estrutura, né? Sem dúvida. A gente tinha, e isso é normal das universidades, né? Um volume grande de evasão nos primeiros anos, né? Justamente porque a meninada entra cada vez mais jovem, né, na universidade e não tinha aquela certeza. Quando se pensa, né, numa instituição que tem esse volume de cursos, a gente também percebe uma ação muito comum, que é a transferência, né? Isso acabou entrando para a rotina, porque aí entra na instituição, entende direito o que quer e acaba fazendo uma alteração. Sim, Luciano. Hoje, um dos problemas que nós enfrentamos para aqueles alunos que chegam no ensino superior, de fato, diz respeito à adaptabilidade a essa estrutura e a essa rotina acadêmica. A gente tem trabalhado muito isso, né? Nós temos hoje um setor que se ocupa da experiência do aluno e com relação a esse universo de escolhas que vem se ampliando ano após ano, eu quero deixar aqui um convite a todos os interessados e interessadas. Essa semana nós tivemos o retorno das atividades de coordenação. Então, como o Luciano bem disse, é um processo de escolha muito complexo. Então, caso queiram fazer uma visita à nossa instituição, o Claretiano está de portas abertas, os coordenadores já estão atuando a partir dessa semana. Se quiserem bater um papo com o coordenador, conhecer a estrutura do curso, a estrutura curricular, a infraestrutura institucional, o Claretiano continua de portas abertas e temos muito interesse em recebê-los e em recebê-las em nosso espaço. Muito bom. E é importante isso, né? Conhecer grade curricular, porque muitas vezes a gente entra na universidade com uma visão muito limitada, né? No sentido de, olha, eu quero determinada profissão nesse determinado nicho da profissão, mas esquece que tem um leque variadíssimo, né? Parece que a gente vem enxugando aí as possibilidades, né? Olha, estou lá pensando o que eu quero fazer da vida, eu penso em 5, 10 cursos, aí eu escolho um curso, mas já focado numa vertente desse curso. E não, né? A gente sabe que a carreira acaba levando para a gente, né, a opções variadas e muitas que a gente nem imaginaria. Sim. E você tocou num ponto importante, que é essa questão da carreira, do direcionamento para o mercado de trabalho. Hoje nós temos, dentro da nossa instituição, um núcleo chamado Centro de Carreiras, além do CIEE, que hoje está dentro das dependências da nossa instituição, onde esse departamento ele faz todo o processo de orientação para esse estudante, ou seja, o estudante chega, vamos pegar um exemplo de um estudante do curso de administração, ele chega, ele se matricula, ele já tem uma história de vida, pode ser que tenha alguma experiência profissional, esse centro de carreiras vai dar todo o suporte para a construção do currículo, para como se comportar dentro de uma entrevista, até a sua formação e o encaminhamento para o mercado de trabalho. Hoje nós recrutamos vagas de empresas e disponibilizamos para os nossos estudantes dentro desse processo, que vai da sua formação à sua empregabilidade. Muito bom. E como você citou, né, CIE aí com a questão específica do estágio, a gente sabe o quanto o estágio também ajuda, né, nesse perfil de formação, tanto aquele obrigatório, né, dentro do curso, quanto aquele que não é obrigatório, mas que muitas vezes ajuda, inclusive, com remuneração. Sim. Não é? Então, a gente percebe uma série de fatores e justamente nisso que eu quero tocar, né, que é a pergunta do Robson aqui, que é questão que a gente falava no bloco passado de
se tornar cada vez mais acessível. Então a gente tem o programa de bolsas, de financiamento, tem o estágio que ajuda a financiar esse sonho da universidade, tem descontos iniciais nos primeiros semestres. Então tudo isso torna possível, né, quem já não imaginava de ingressar numa universidade. Nós temos, inclusive eu disse outras vezes que eu estive aqui, eu acho que é importante aquelas pessoas que se interessam, que têm um sonho de buscar um curso superior, de ter uma formação, fazer uma visita para a instituição, conhecer um pouco mais sobre os detalhes de cada um desses programas. Nós temos também um departamento lá que presta atendimento nesse tipo de situação, onde a pessoa vai poder se encontrar ali dentro das inúmeras possibilidades que existem. E uma novidade para o ano de 2025 é a oferta dos cursos no período diurno. Às vezes aquela pessoa já tem uma atividade no período noturno ou prefere estudar no período da manhã. Nós estamos com essa possibilidade também, cursos de direito, cursos na área da saúde, todos eles sendo ofertados também no período diurno. E de fato, não é, o perfil hoje do aluno é cada vez mais variado. E isso acaba também abrindo essa possibilidade, né? Olha, estou aqui, né, às vezes já estou num trabalho em um horário alternativo, ou resido com a família, tenho flexibilidade de horário, já estava acostumado com a escola nesse horário. De fato, é uma oferta importante aí. Sim. Sobretudo na educação à distância, Luciano, nós tivemos uma mudança paradigmática de perfil de aluno desde quando começamos nossas atividades em meados de 2004 até hoje. Naquele momento, a educação à distância ela acabava por absorver toda uma demanda represada de pessoas na faixa de 30 e 40 anos que não tiveram condições de fazer o ensino superior após o ensino médio. Hoje, essa realidade já é bastante distinta. A gente percebe que o público da educação à distância, cada ano que passa, é cada vez mais jovem. E hoje a maioria desses alunos, normalmente, já são alunos egressos do ensino médio. E complementando aquilo que você dizia, Luciano, o Claretiano também oferece, dentro desse centro de carreiras, vagas para estágios remunerados, programas de trainee em empresas de batatais e na região. Nós estamos ampliando esse processo, até antes de vir para cá eu estava em reunião com a coordenadora desse setor, e a ideia é que a gente traga isso a público, as vagas, as possibilidades, e para a comunidade que não é ainda aluno do Claretiano, também temos esse serviço disponível para elaboração de currículo, orientação em como se portar numa entrevista. Então, caso você esteja aí pleiteando uma vaga de emprego e precisa de orientação, precisa de um auxílio para a elaboração de um currículo, vá até a instituição, faça um agendamento e nós teremos muito prazer em atendê-lo e em atendê-la. Falávamos a respeito da política de descontos, não é? Todos os cursos específicos, como é que funciona? É a pergunta da Vivian. Bom, Vivian, nós estamos com uma promoção especial de 40% de desconto nos cursos de formação de professores. Você que fez o Enem também tem uma programação especial de desconto atrelado à sua participação no Enem. Além disso, nós temos as bolsas do ProUni, também que estamos em fase, em período de edital do ProUni, temos as bolsas SEBAS. Se tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, não dá para a gente detalhar todos esses programas aqui em virtude do tempo, mas faça-nos uma visita, vá tomar um café conosco, que a equipe vai estar lá à sua disposição. Perfeito. E quando se pensa, né, no desconto das licenciaturas, não é? Dentro do processo de seleção se aproveita nota do Enem, a questão de formação, né, pedagógica para os não licenciados, uma segunda licenciatura, o vestibular online. Então tem aí quem não tem licenciatura e queira fazer uma licenciatura também pode aí obter o desconto. Sim, são dois tipos de ofertas, né? O curso regular, que é aquele de 4 anos, que ele pode ser cursado dentro do EAD, com aulas aos finais de semana, aulas síncronas por meio de tecnologia, e os cursos que acontecem no período noturno, esses mesmos cursos com a mesma duração. E existe uma série de ofertas, de programas especiais voltados àquele profissional que tem uma formação, por exemplo, bacharel em comunicação, quer fazer um curso de letras, de língua portuguesa,
você pode fazer em menor duração, de 6 meses a 1 ano, dependendo da sua formação. E para aqueles profissionais que já possuem uma licenciatura e queiram uma segunda habilitação, o professor de História quer uma habilitação em Geografia, por exemplo, ele pode também fazer num período de curta duração, que são chamados programas especiais. Então existe para aquela primeira licenciatura, acontecendo à distância e presencial, e os programas especiais de formação pedagógica que acontecem apenas na modalidade à distância. Uhum. Também é bacana, né, quando a gente pensa nessa questão da segunda formação ou da licenciatura para quem não tem, o que o Renato pergunta. Tem aproveitamento das disciplinas, correto? Sem dúvida, Renato. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito importante para quem já é licenciado. Sim, é feita uma análise curricular, esse processo nós chamamos de análise curricular, e tudo aquilo que você cursou na sua primeira graduação, é claro que há uma análise aí referente à carga horária também. Se não há uma carga horária compatível, você entra em uma determinada disciplina no regime de adaptação, mas normalmente nós conseguimos aproveitar todas aquelas disciplinas que você cursou na sua primeira graduação. Muito bom. Giovana, também parabenizando aqui pelas iniciativas, né, pela importância desse trabalho e perguntando de pós. Ótimo. Pós-graduação, nós falamos aqui nos bastidores, né, falávamos sobre a importância do conhecimento, aprendizagem ao longo da vida, né, não basta apenas uma graduação, hoje as competências sendo desenvolvidas, novas tecnologias, novas condições da sociedade como um modo geral, e o portfólio de pós-graduação, ofertados tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância também, com cursos nas áreas de formação de professores, na área de gestão, na área de tecnologia, na área da saúde, voltado para aquele profissional que já possui uma graduação. Estamos em processo de composição, de formação de turmas, com previsão de abertura agora ao longo dos meses de fevereiro e março. Então você que tem interesse em buscar uma pós-graduação, buscar um aperfeiçoamento profissional, as empresas de Batatais são conveniadas ao Claretiano Centro Universitário. Existe também uma série de benefícios. Acesse o nosso site, conheça o nosso portfólio, vá tomar um café conosco que vai ser um prazer recebê-los. Muito bom. Quem tem alguma titulação, não é? Pode ter o desconto? Tipo, a pessoa já é mestre, mas é da área, por exemplo, aí, né, de bacharelado? Sim. Não, o desconto em si não. Dependendo do programa que você se encaixe, se for uma análise curricular, é que no caso desse aproveitamento, ele se dá apenas entre níveis, entre graduação para graduação. Então você tem a redução do tempo de curso dependendo da sua situação, o que é muito comum. Por exemplo, um bacharel em administração quer fazer o curso de ciências contábeis, então ele acaba fazendo o curso em menor duração. Em alguns casos existem descontos dependendo da configuração que se faz a partir dessa análise curricular. Então assim, é uma informação muito específica. O título de mestre não tem nenhuma política específica para isso, nem de doutor, para esse tipo de desconto, mas assim, independente dessa condição, acho que nós podemos conversar, entender um pouquinho mais a situação específica para tentar olhar de alguma forma para fazer com que você venha ser o nosso estudante. Perfeito. Também o volume de cursos, né, que é o que a gente falava aqui, não é? É interessante a gente pensar, né? A gente falava dos cursos de manhã, não é? Que passam a ser, que tem essa disponibilidade, né? A biomedicina, direito, estética e cosmética, educação física, licenciatura e bacharelado, enfermagem, fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional. Exatamente. E como novidade, Luciano, 2 cursos também nós observamos um crescimento muito grande de oportunidades e na própria procura, o curso de fonoaudiologia, hoje existe uma demanda reprimida de vagas de fonoaudiólogos, tanto no segmento público quanto privado, e o curso de agronomia também, que nós lançamos esse curso numa perspectiva muito ligada a essa questão ambiental. É um curso que tem uma configuração, uma roupagem toda mais atualizada do ponto de vista dessas questões ligadas a ESG, enfim, é um curso que foi pensado aí dentro de uma questão identitária. Esse ano a campanha da Fraternidade fala muito sobre o aspecto do meio ambiente, dessa convergência toda, e o curso foi pensado dessa maneira. Perfeito.
Vale destacar também letras português e espanhol, não é? A gente já tinha a questão da licenciatura aí em inglês ou só em língua portuguesa, mas nessa questão da consolidação, né, agora do Mercosul, parceria com a União Europeia, é uma demanda importante. Aí a gente sabe que é uma estrutura de formação, né, além de se estar formando enquanto professor, né, mas é uma demanda que a gente sabe que tem uma crescente aí de mercado. Sem dúvida. No passado nós já tivemos esses cursos, né, em oferta. Inclusive, eu sou formado em curso de letras espanhol pelo Claretiano, né? E agora nós estamos apostando novamente na retomada desses cursos. Estávamos trabalhando com 2 modalidades no curso de letras, que era o letras português e o letras inglês. E esse ano nós trazemos também para o nosso arcabouço de cursos o letras português e espanhol, pensando exatamente nisso, né? Dessa ligação com o Mercosul, e pensando que em algumas regiões do país que são fronteiriças com países da América do Sul, nós temos não o inglês como um idioma no currículo escolar, mas sim o espanhol. Exato. Período noturno também, né? Novos cursos aí que estão no período dentro dessa estrutura aí que a gente percebe, não é? É bacana também essa demanda, né? Porque a gente estava falando, né, dos cursos diurnos, né, dos matutinos aí, dessa importância de ter disponibilização, mas a gente percebe também uma procura cada vez maior para o presencial. A gente teve aí no período de pandemia, etc., né, o EAD despontando, uma crescente, mas a gente vê cada vez mais também as pessoas buscando socialização, buscando os cursos também no período noturno. Sim, esse aspecto do convívio social, ele tem se mostrado cada vez mais forte. Você exemplificou bem quando trouxe o momento em que a EAD expandiu por conta da pandemia e a opção pela oferta desses cursos de formação de professores mencionados, artes, biologia e outros tantos, curso de gastronomia, curso de música, de licenciatura em música, que é um curso muito procurado também, sendo ofertados na modalidade presencial, noturno, em virtude desse aumento da procura, desse aumento do interesse por parte dos jovens aí para poder viver de modo mais intenso a vida universitária. Também aqui o Pedro, né, colocando a respeito de dúvidas a respeito dos cursos, né, custos, taxas, etc. Se isso dá para ser feito pelo site ou vocês aconselham também uma visita ao Claretiano? Olha, no site tem todas essas informações, mas é muito fácil se deslocar até a nossa instituição, então faça-nos uma visita, Pedro. Nós estaremos lá com toda uma equipe para recebê-lo, para esclarecer as suas dúvidas. Se você tiver, por exemplo, algo que queira conhecer melhor, um laboratório, uma grade curricular, enfim, nós temos os coordenadores, temos professores, lá toda uma equipe à sua disposição. Basta você nos procurar lá, fazer uma visita. Estamos abertos aí das 8 horas da manhã às 22 horas. Muito bom. E mais do que tudo, né, eu acho que a visita é interessante para conhecer a estrutura da instituição. Quando a gente fala no know-how do EAD, ele já é imbatível, a gente vê pelas notas do MEC, a gente vê pela quantidade de pessoas formadas, mas quando a gente fala no presencial, o grande diferencial justamente é isso, né? O encantamento com a infraestrutura e a qualidade da infraestrutura. Sem dúvida, Luciano. Hoje nós trabalhamos basicamente em 3 pontos, né, na gestão acadêmica, que é a captação, a manutenção desse aluno no ensino superior, criar condições para que ele permaneça vinculado ao seu curso, né, levando em consideração esses aspectos referentes à adaptabilidade e o que nós chamamos também de letramento acadêmico e letramento digital. Porque alguma pessoa pode pensar, eu estou muito tempo fora dos bancos escolares, será que eu vou dar conta? Então nós temos também uma estrutura de apoio e de suporte, uma estrutura robusta para ajudá-los e ajudá-las nesse sentido. E com relação à infraestrutura, quem é de Batatais bem sabe que o Claretiano possui uma estrutura muito completa de laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas, cantina, salas de aula. Estamos com um projeto de melhoria ainda mais desses espaços. É por isso que a visita se faz tão importante, né? Eu acho que no passado as pessoas ficavam um pouco receosas de fazer esse tipo de contato presencial, mas considerando essa retomada dessa sociabilidade, nós estamos muito felizes e contentes porque temos recebido alunos, pais de alunos interessados em conhecer a estrutura para que isso seja levado em consideração no seu processo de escolha. Exatamente. Só fazendo um parêntese, complementando, além desse aspecto da infraestrutura física, nós temos núcleos que tratam o aspecto
psicológico, espiritual. Nós temos um núcleo chamado PRAD, que é o Programa de Atendimento ao Discente, que é composto por psicólogos, padres, psicopedagogos, toda uma estrutura de profissionais que oferecem um atendimento, além do próprio núcleo de acessibilidade, que visa entender as necessidades de cada pessoa em relação a alguma situação que requeira um tipo de adequação. Então, tudo isso também para oferecer um conforto maior, não só do ponto de vista físico, estrutural, mas também do ponto de vista desse lado social, humano das pessoas, que é um pouco do que é o nosso carisma, nosso caráter identitário. Sem dúvida. E sem falar na questão específica da extensão, não é? Que a estrutura faz muito bem, né? Com programas como o CASE, a estrutura também oferecida dentro das atividades, né? Então a gente falava, olha, ponto de vista de estrutura esportiva, é imbatível, não é? Com uma gama de atividades e de ações, e o apoio e as estruturas dos próprios cursos, não é? A gente vê direto aí os cursos de estética oferecendo atividades, nutrição auxiliando, educação física com academia, então tudo, né, se conecta e acaba criando uma rotina, de novo, né, presencial aí, como a gente estava falando, que vai além só do estudo, da licenciatura ou da graduação. Sim, interessante, Luciano, você tocou num ponto muito importante. Todo curso que nós temos, ele oferece de alguma forma algo para a sociedade dentro da sua área do conhecimento. Vou trazer o exemplo dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Nós temos um núcleo ligado à Receita Federal chamado NAF. Lá, a população tem condição de ter toda uma assessoria do ponto de vista de imposto de renda, de entendimento enquanto aposentadoria, enquanto esses assuntos ligados ao aspecto da Receita Federal, como mencionamos, o centro de carreiras, voltado à área de recursos humanos, para essa capacitação, toda a área da saúde, com a nossa clínica multidisciplinar, o CASE, a estética, o Sejusc, dando assessoria na área jurídica, enfim. A população tem todo um arcabouço gratuito de serviços gratuitos sendo oferecidos para eles poderem utilizar, tudo isso atrelado a esse caráter extensionista dos cursos, que é a forma em que a instituição leva para a sociedade tudo aquilo enquanto conhecimento que é produzido internamente, de alguma forma isso chega para contribuir com a sociedade através desses atendimentos. Muito bom. Para quem tiver, né, como a gente falou, alguma dúvida, claretiano.edu.br, né? Lá vai conhecer a gama toda de cursos, o que é presencial, o que é AD, etc. E também a gente enfatiza aí a questão dos prazos, não é? Documentação, etc. Estou na dúvida, busco o Claretiano, estou esperando algum resultado ainda, isso não impede que eu vou lá, né? Tire informações dos cursos para garantir aí minha vaga. Alguns programas possuem quantidades específicas de vagas direcionadas e elas acabam acontecendo mediante um cronograma. Por exemplo, tem programas que se encerram agora, no fim de janeiro, outros que se estendem um pouco mais. Então é importante o candidato se antecipar, ir lá entender o contexto que ele está inserido, tudo aquilo que é possível e já tomar a decisão a partir daquilo que vai ser orientado para ele, para evitar lá na frente de ter uma possível bolsa que foi ocupada anteriormente, ou que foi destinada, direcionada para um outro curso ou para um outro polo, né? Exatamente. É importante isso. Não deixe para a última hora, procure, tire as suas dúvidas, observe aí as possibilidades para garantir o seu futuro. Professor Evandro, gratidão sempre aqui pela participação conosco, fica sempre o convite, é bom ver, não é, a instituição sempre, né, com essa atuação preponderante, né, tendo resultados no país todo, com EAD de destaque e com presencial cada vez mais numa crescente, e é bom poder divulgar, né, esse diferencial que a gente tem aqui no município, fica sempre o convite. Mais uma vez, Luciano, reitero o agradecimento pela abertura, pela parceria da Rádio TV Educadora, nas diferentes iniciativas que a instituição promove, e é importante esse espaço para a gente poder levar essa mensagem para a sociedade, e você que nos acompanhou, se eventualmente ficou alguma dúvida, estamos lá à sua disposição. Professor Rodrigo, gratidão em seu nome aí, agradecer, né, a todos os colaboradores, a todos que fazem a instituição ter a dimensão que ela tem hoje, né, e fica sempre o convite aqui para participar conosco. Obrigado, Luciano. Aproveito para deixar também um abraço a esse grande ecossistema de pessoas, setores
que colaboram para que o Claretiano seja a instituição que é. Agradecer à educadora pelo espaço que nos concede, essa parceria já de longa data. Estaremos sempre à disposição da comunidade batataense, de todas as cidades do nosso entorno, na prestação de esclarecimentos, conscientes da nossa responsabilidade social, e estamos aqui abertos a receber você, candidato, candidata, como o Tuca disse, passe no Claretiano, vamos tomar um café e conversar um pouquinho mais sobre o seu futuro.